Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Farei a leitura do versículo 18 ao 25, Mateus 1, de 18 a 25. Eu peço a você que acompanhe a leitura da palavra do Senhor com atenção, com temor e com fé. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo e eterno Deus, nós somos gratos pelo nosso irmão Mateus, instrumento usado por Ti para registrar esse texto, para que chegasse até nós nesta noite, Pai. Nós somos gratos a Ti porque acabamos de ouvir Tua voz. Fomos edificados pela leitura da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude a entendê-la, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, há uma linha filosófica chamada deísmo. Já ouviu falar do deísmo? Conhece? Já ouviram falar, crianças, do deísmo? Não conhecem o deísmo? Vou explicar para vocês o que é o deísmo. O deísmo é uma linha filosófica que entende e vê a complexidade das obras da criação e diz que o mundo, o universo, ele de fato foi criado por uma mente brilhante. Sim, eles afirmam, há um Criador, e esse Criador é chamado de Deus. Mas apesar de ter criado todas as coisas, ele não se relaciona com a sua criação. Crianças, aqueles que pensam dessa forma, Ezequiel, aqueles que pensam dessa forma, como o pastor falou agora, aqueles que concordam com o deísmo, sabe o que eles pensam? Eles pensam em Deus como se Deus fosse um relojoeiro. Ele criou o mundo, um relógio, com toda a sua complexidade, todos os seus detalhes, ele deu corda e ele deixou. E não se relaciona mais com esse mundo. Ele não se manifesta mais, não se relaciona com os homens desse mundo. Os deístas também dizem que Deus, ele não revelou, além de não se relacionar, ele não revelou nenhuma verdade aos homens. Deus não revelou nada aos homens. Crianças, pergunta, é isso que a Escritura mostra pra gente quando a gente olha a palavra de Deus, crianças? Não é isso que a palavra de Deus mostra. Na Escritura vemos o oposto, pois nela encontramos a verdade de Deus revelada aos homens. E além disso, encontramos um Deus que se relaciona com o seu povo. Crianças, outra pergunta. Hoje eu estou cheio de perguntas para vocês. Já ouviram falar da providência de Deus? Providência de Deus, as crianças que estão na escola dominical já estudaram o breve catecismo, providência de Deus. Nosso breve catecismo de Westminster mostra que a providência de Deus diz respeito à forma como Deus santa, sábia e
poderosamente preserva e governa sobre tudo, Manuel. É isso mesmo. Deus preserva e governa sobre todas as coisas. Ou seja, Deus não criou o mundo e abandonou como um barco no meio do mar deriva. Deus, o Deus Yahvé, ele se relaciona com o mundo, pois ele dirige todas as coisas, ele conduz todas as coisas. Alguns teólogos chamariam isso de a mão invisível de Deus, que dirige toda a história. E no que diz respeito à salvação, meus irmãos, também vemos a providência de Deus, pois ele nos concede o Salvador, pasmem, de forma sobrenatural. Os evangelhos, eles mostram, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Eles mostram detalhes importantes a respeito da vida de Jesus, mas em especial Mateus e Marcos, eles apresentam detalhes a respeito do nascimento de Jesus. De forma geral, os evangelhos, eles mostram a respeito da providência de Deus para a salvação de seu povo. E a providência tem nome: Jesus Cristo. Jesus é a nossa esperança. Natal, a esperança chegou. Esse é o tema da série, tá, crianças? Da série de sermões que estamos estudando no mês de dezembro. Serão 3 sermões. Esse é o segundo sermão que trata a respeito do anúncio do nascimento de Cristo Jesus. Semana passada vimos o anúncio a Maria, em Lucas 1, 26 a 28. Hoje, em Mateus 1, de 18 a 25. Aqui temos o registro de como José recebe essa notícia. Mateus é o evangelista, meus irmãos, comprometido em mostrar aos seus leitores que Jesus é o filho de Davi. Jesus é o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Jesus, ele é a esperança de Israel. Dos 4 evangelhos, este é o que mais, ou o que apresenta a maior quantidade de profecias, o Evangelho de Mateus. Além disso, algumas outras particularidades encontradas no Evangelho de Mateus, que levam muitos estudiosos a entender que Mateus escreveu para judeus. Mateus, ele abre seu registro com genealogia de Cristo Jesus. E eu sei que às vezes você fica cansado de ler genealogia, né? Quando você está fazendo sua leitura diária, você pula genealogia, confessa o pecado. Confessa. Irmãos, genealogia é muito importante. Genealogia é a origem, tá? Mostra a origem ali de forma cronológica, tá? E aqui na genealogia de Jesus, nós temos 2 referências, diria que são as principais referências aqui que Mateus quer destacar. Você consegue enxergar aí na sua Bíblia quais são essas 2 referências? Aparece logo no versículo 1 do capítulo 1. 2 pessoas, 2 personagens, Davi e Abraão. Davi e Abraão, 2 referências principais nessa genealogia. Quem é Abraão? Abraão, pai da fé. Abraão. Estamos estudando a respeito de Abraão aqui na nossa escola dominical. Estamos bem ali às vésperas do nascimento de Isaac, né? Vamos entrar no próximo domingo, capítulo 21 de Gênesis. Abraão é o pai da fé. Abraão é aquele que recebeu a promessa por meio de sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Já Davi é o grande rei, o rei segundo o coração de Deus. O rei, crianças, a quem foi prometido que de sua descendência jamais se apartaria o trono. Após apresentar a lista de descendentes de Abraão a Davi e de Davi a Jesus, Mateus diz que a genealogia é dividida em três grupos de 14. Isso está no versículo 16. E essa informação, meus irmãos, versículo 16 não, 17. E essa informação, meus irmãos, ela não é simplesmente para que fique mais fácil a memorização da genealogia. Essa informação ela é importante porque ela está apontando para uma realidade que Mateus está querendo mostrar aos seus leitores. E qual é essa realidade? A plenitude chegou. A plenitude chegou. Cristo Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo que Cristo cumpre o Antigo Testamento, Ele introduz o Novo Testamento, porque agora é chegado o reino.
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Assim, Mateus começa seu registro mostrando que Jesus é a esperança de salvação, pois nele todas as famílias da terra são abençoadas, bem como é o rei que estabelece o reino de Davi, seu pai, para julgar com justiça e equidade eternamente. Atenção, crianças, prestem atenção nisso, entendam isso. Jesus já está reinando, ele não vai reinar um dia. Jesus já está reinando. Ele já reina e reina por meio da sua palavra. Mateus, ele está nos mostrando com isso que Deus, ele se relaciona com o seu povo. Deus se relaciona com a sua criação. Deus se relaciona com a sua igreja, porque ele providencia o Salvador. Então, com essa esperança, a plenitude chegou, o rei está chegando. É com essa esperança que nós chegamos no versículo 18. Versículo 18 que nos mostra agora a intervenção divina na história. O que temos neste registro é a informação de que Jesus não nasceu de uma concepção ordinária, mas extraordinária. É obra do Espírito Santo. E não só isso, Cristo é o cumprimento da promessa de Deus feita lá em Isaías, muito tempo antes desse momento. Lá em Isaías, Deus prometeu e agora você está vendo o cumprimento da promessa. E após Deus mostrar isso para José, por meio de um anjo, vemos a resposta então daquele que seria legalmente o responsável por cuidar desse bebê que nasceria, o Emanuel, Deus conosco. E a resposta de José é uma resposta de obediência. José responde com obediência imediata. Ele faz tudo que o anjo havia ordenado. Crianças, atenção. O tema do sermão é a providência de Deus para a salvação. A providência de Deus para a salvação. Hoje veremos que Jesus é a manifestação da providência de Deus para a salvação. As crianças menores, tem um desenho aí, papais depois mostrem para as crianças menores, uma Bíblia com uma cruz. O que a gente quer mostrar com isso? Que é Deus quem providencia a salvação. Vem das promessas do Senhor. Aliás, uma promessa dada há muito tempo atrás, em Gênesis 3,15. Algo que as crianças estudaram na escola dominical. Lembra, crianças, que o Natal ele é anunciado há muito tempo atrás? Lá em Gênesis 3,15, quando é prometido o Salvador que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a ideia desse desenho é justamente mostrar que a promessa de salvação vem do Senhor, vem por meio da palavra do Senhor. Jesus é a manifestação da providência de Deus para a salvação. Isso que nós veremos hoje. Irmãos, quando nos deparamos com essa importante verdade de que Jesus é a manifestação da providência de Deus para a salvação, nós somos conduzidos então a duas realidades que nós encontramos no texto. Duas realidades que nós encontramos nesta história, Sr. Hamilton. E essas duas realidades são fidelidade de Deus e obediência a Deus. Crianças, fidelidade de Deus. E nós vamos ver isso dos versículos de 18 a 23. Fidelidade de Deus. Deus cumpre suas promessas, Rairan. Ele cumpre. E nós vamos ver isso aqui. A pergunta é: como nós estamos respondendo a essas promessas que são cumpridas? Como nós reagimos? Com fidelidade? Da mesma forma que Deus é fiel? A segunda realidade que nós vemos aqui, que é obediência a Deus, ela praticamente deriva da promessa de Deus, deriva da palavra de Deus, porque obediência a Deus é obediência à palavra de Deus. Lembre-se disso, fé resulta em obediência. Fé resulta em obediência, e é isso que nós vamos ver aqui nessa noite, e a obediência a Deus é a segunda realidade que nós veremos nos versículos 24 e 25. Vamos então entender aqui a primeira realidade e aprender aquilo que ela deve produzir em nós.
fidelidade de Deus, versículos de 18 a 23. Veja aí na sua Bíblia, versículo 18. Ora, o nascimento ou a origem de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José. Crianças, semana passada, no texto de Mateus apareceu essa mesma palavra, desposada. Vocês se lembram o que significa desposada? Não lembram? Desposada significa prometida em casamento. Maria estava prometida em casamento, contudo, o texto diz, sem que tivessem antes coabitado, ou seja, eles não moravam juntos, crianças. Irmãos, antes de terem relacionamento íntimo, o que acontece? Maria achou-se grávida pelo Espírito. Cleiton, imagina só vocês quando vocês estavam noivos. E você chega na casa da Yolanda para vê-la e ela está grávida. Uau! Como assim? Como assim? Mateus aqui, ele omite o anúncio do nascimento de Jesus a Maria, feito pelo anjo Gabriel, que é registrado lá em Lucas, como vimos semana passada. Mas ele não deixa de evidenciar que a gravidez de Maria era algo sobrenatural. A gravidez de Maria era obra do Espírito Santo. E isso evidencia o que, meus irmãos? Poder de Deus. Isso exalta o poder de Deus, como vimos semana passada. A obra de Deus. Ao afirmar que a gravidez de Maria é obra do Espírito Santo, aqui nessa história nós temos aquela que seria talvez a primeira das 3 vezes que Mateus evidencia a ação extraordinária de Deus na concepção de Jesus. Ao que parece, irmãos, Mateus ele está preparando os seus leitores para aquilo que ele vai apresentar lá nos versículos de 22 a 23, tá? Então Mateus ele nos aproxima de José, descendente de Davi, conforme foi citado lá na genealogia. No versículo 19, nós temos aqui, Cleiton, a reação de José ao se deparar com aquela circunstância. Versículo 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José aqui é qualificado como alguém justo. Crianças, o adjetivo é a qualidade, tá, crianças? Adjetivo é qualidade. O adjetivo aqui dado a José mostra que José, ele era um homem que sinceramente, ele buscava obedecer às leis de Deus, Newton. Ele estava preocupado com a lei do Senhor. Crianças, eu preciso fazer uma pergunta de novo para vocês. Vocês amam a lei de Deus? Vocês amam a lei do Senhor? Crianças, vocês sabiam que a lei de Deus é a vontade de Deus revelada? O Salmo 48 vai mostrar isso. O salmista diz: quanto amo sua lei, meu desejo é fazer a tua vontade. Paralelismo, mostrando que vontade de Deus e lei de Deus são a mesma coisa. Irmãos, amamos a lei do Senhor? Devemos amar a lei do Senhor. Pais, devemos ensinar os nossos filhos a amarem a lei do Senhor. Mas voltando aqui para o texto, José, por ser, Dilson, alguém justo, ou seja, uma pessoa que temia o Senhor, uma pessoa que amava a lei ou a vontade do Senhor, então, o que nos é apresentado no versículo 19 provavelmente é uma questão de consciência. Consciência, eu vou explicar isso. José encontra Maria grávida, uma surpresa. Não veio como aconteceu com Maria, você não tem um registro de Gabriel vindo, lembra que a gente viu semana passada? Né? Gabriel vindo e anunciando a Maria, ou anunciando a José agora o nascimento de Jesus, você não tem isso. Ele simplesmente chega e de repente encontra sua noiva grávida. Naturalmente que a conclusão foi que ela se envolveu contra o homem. Uma mulher grávida, sem estar devidamente casada, já era um escândalo para a época. Eu sei que hoje não é, mas dentro dos padrões de Deus isso é um escândalo, é pecado. Mas uma mulher grávida, estando prometida a outro homem, isso poderia levá-la até mesmo para uma condenação, apedrejamento, morte. Uma vez que José e Maria estavam noivos,
ela estava prometida a ele, por ser justo, a consciência impede José de assumir Maria como esposa. Contudo, ele tem um olhar misericordioso para com Maria. O seu olhar misericordioso o impede de expor Maria. Então vem a brilhante ideia: o divórcio secreto, sem anúncio. Com o divórcio secreto, sem apresentar as razões, ou seja, sem revelar as causas, José agiria com misericórdia, porque não ia expor Maria, e também estaria dentro da lei do Senhor. Não fez nada de errado. Não taparia e esconderia uma culpa. Então Mateus nos coloca diante da intervenção divina, versículo 20. Enquanto ponderava, ou seja, enquanto ele pensava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Deus intervém nos planos de José. Um anjo, e não sabemos que anjo foi, aqui nós não temos identidade do anjo, mas esse anjo mensageiro de Deus, ele aparece em sonho, mostrando para José que o filho que Maria esperava era obra do Espírito Santo. José, filho de Davi, não temas em assumir legalmente, porque não é filho natural, você vai assumir legalmente como filho o menino que Maria carrega. Não temas em fazer isso. Apesar de não ser filho gerado dele, Jesus é legalmente filho de Davi por meio de José. E Mateus evidencia isso, e ao longo do Evangelho, meus irmãos, por 9 vezes, pelo menos 9 vezes, nós encontramos a expressão filho de Davi. Por 9 vezes Mateus nos mostra que Jesus é chamado de filho de Davi. E por que isso é importante a gente saber? Por que isso é importante para nós? Por que isso é importante para os leitores? Por causa da promessa. Por causa da promessa do filho de Davi que se assentaria no trono para governar eternamente. Então o evangelista ele nos coloca diante da providência de Deus para a salvação. Versículo 21, ela dará à luz o filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, grego, Josué no hebraico. O nome não é escolhido sem propósito. Sabe quando a gente vai escolher o nome dos nossos filhos? Qual nome está em alta? Tem gente que copia nome de filho, sabia? A gente escolhe os mais bonitos ao nosso gosto, né? Mas aqui Jesus não é aleatório, tem um significado. Jesus não é simplesmente porque era um nome bonito, mas é porque a razão apresentada é porque ele salvará. Salvará quem? Salvará o seu povo. De quem? De Roma? Não! Salvará o seu povo de uma condição muito pior do que ser dominado pelos romanos. Salvará o seu povo dos pecados. E isso mostra-nos algo importantíssimo. Atenção, meus irmãos, prestem atenção nisso. Jesus não é simplesmente um bom exemplo a ser seguido. Jesus não é simplesmente o melhor líder que já existiu. Jesus é o Salvador. Se você pensa que Jesus é um bom exemplo de moral, mas não crê nele como seu Salvador, há um problema sério, diria que lógico, de lógica. A tua argumentação está errada, porque você não pode crer que Jesus é um bom exemplo de moral e não crer que Jesus é Deus, é o Salvador, porque o próprio Jesus se diz ser o Salvador. A própria palavra dele diz que ele é o Salvador. E se você diz que ele é um bom exemplo de moral, mas não crê nele como Salvador, ou não acredita que ele é Deus, então você está crendo no mentiroso,
Você está dizendo que um bom exemplo de moral vem de um mentiroso? Está vendo como não encaixa? Não bate? Jesus é o Salvador. Jesus é o único Redentor. Jesus é a manifestação da providência de Deus para a salvação dos pecadores. Jesus é a manifestação da providência de Deus para a salvação da igreja. Não é uma lenda, não é um faz de conta, não é mitologia, é realidade. E da mesma forma que o Salvador é real, o pecado que habita em nós também é real. O pecado, meus irmãos, ele nos incapacita de buscar o Salvador. Por isso é necessário que Ele viesse até nós. A salvação vem do Senhor. Esse movimento não é daqui para lá, é de lá para cá. Sempre é de lá para cá. Ou você pensa que foi o teu Volkswagen 2012 que te trouxe aqui nessa noite, 2013? Ou você pensa que foi o teu Toyota, teu Renault, tuas pernas, motorista do Uber, tua bicicleta? Não. Foi Ele quem te trouxe aqui nessa noite. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Contudo, o pecado ele nos incapacita de buscar o Salvador. Por isso é necessário que Ele venha a nós. Salvação vem do Senhor e essa salvação já havia sido prometida desde Gênesis 3,15, mas aqui há uma citação de uma profecia. Veja o versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, eu preciso dar uma explicaçãozinha aqui, rápida. Aqui, alguns intérpretes entendem que é Mateus entrando com o seu comentário, certo? E há argumentos mostrando isso. Eu tendo a entender que não. Eu entendo que é o anjo que ainda está falando a José e está dizendo essa profecia de Isaías a José. E eu entendo desta forma. Por quê? Por causa do que tem justamente aqui no versículo 22, tá? Ora, tudo isto aconteceu. O aconteceu aqui está num tempo verbal no grego, que traz a ideia de algo que aconteceu e ainda continua com seus efeitos, certo? Então, se aconteceu e ainda continua com seus efeitos, ao que parece é o anjo que está falando, ou faria muito mais sentido o anjo estar falando isso para José, do que Mateus está registrando. Ele teria registrado num outro tempo verbal no grego, que aponta para algo que já tinha acontecido, como ele mostra a partir do versículo 23, e em outras passagens dentro de Mateus acontece isso também. Só que aqui, ao que parece, é o anjo que está falando para José, fazendo referência a essa profecia de Isaías. Irmãos, não tem, os intérpretes também que veem como Mateus aqui, não há nada de errado e que desaprove o texto bíblico que está sendo colocado aqui. Pelo contrário, aqui nós temos uma ênfase maravilhosa nessa profecia que está lá, crianças, em Isaías 7,14. Eu sei que uma das perguntas que vocês têm para responder é onde está essa profecia. Essa profecia está em Isaías 7,14. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um registro de que Deus cumpre suas promessas. E por que Deus cumpre suas promessas? Porque Deus é fiel. Você e eu não somos fiéis. Deus é fiel. E nesses versículos nós vemos a fidelidade de Deus. A partir do versículo 22, então, temos uma explicação daquilo que foi dito no versículo 21. Tá? E ao que parece, então, é uma continuação da palavra do anjo, citando o cumprimento da profecia em Isaías 7,14. Isaías 7, meus irmãos, o que nós temos em Isaías 7 é o rei Acaz, que é descendente de Davi. Ele recebe ameaças reais da Síria e de Israel. A Síria e Israel, os irmãos do norte, eles se unem para atacar Judá. É isso que está acontecendo ali.
eles se unem e o objetivo deles é fazer com que Acaz saia do poder, e eles querem colocar um outro rei no poder, que alguns comentaristas até chamam de rei fantoche. A ideia de que eles então, colocando outro rei, eles poderiam dominar sobre Judá. No capítulo 7, nós vemos, de Isaías, nós vemos que Deus fala ali com Acaz. O Senhor diz para Acaz, ele fala assim: Acaz, pede um sinal que eu vou te dar, porque eu garanto para você que esses dois reis aí, eles vão fazer nada para você. Em outras palavras, confia em mim, Acaz, eu vou te proteger. Eu vou te proteger. Mas Acaz não confia nas palavras de Deus. Inclusive, Acaz prefere, como nós vimos no segundo livro das Crônicas, Acaz prefere recorrer ao rei da Assíria. Não confunda. Síria, querendo atacar ao reino do sul, Judá, e Acaz, ao invés de recorrer a Deus, ele recorre ao rei da Assíria, tá? Acaz não confia nas palavras de Deus e prefere recorrer ao auxílio da Assíria. Ao rejeitar a ajuda de Deus, o profeta Isaías, a partir do versículo 13 do capítulo 7 de Isaías, se você quiser abrir sua Bíblia lá em Isaías capítulo 7, versículo 13, eu lerei os versículos 13 e 14, eu quero que você preste atenção nisso, é importante para compreendermos o uso que Mateus faz aqui, o registro dessa profecia. Veja o comecinho do versículo 13, é Isaías falando: ouvi agora, ó casa de Davi. Acaz rejeita a proposta de Deus, e aí Isaías fica furioso, e ele se refere agora a Acaz, só que ele diz: ouvi, ó casa de Davi. E aqui é o ponto. Acaz está sendo ali um representante da casa de Davi. Isso é importante a gente entender, tá? Aí Isaías continua: acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Aqui está um ponto interessante. A palavra usada para virgem, aqui no texto hebraico, ela não é a palavra que costumeiramente, ou que seria mais adequada a usar para virgem. Uma tradução melhor seria donzela, ok? Donzela. Então, alguns dizem assim: era uma jovem, e Acaz viu essa jovem conceber e dar à luz. Contudo, a palavra usada aqui, que acertadamente é traduzida como virgem, não é à toa que ela é traduzida como virgem. Por que eles não colocam a tradução como sendo uma jovem? Porque essa palavra, que poderia ser traduzida como donzela, se refere a uma moça que não é casada. Não é casada. Seria algo imoral. Então, uma profecia mostrando uma mulher que não era casada dando à luz, jovem dando à luz um filho. Não cabe. Como que a gente entende, então, o cumprimento dessa promessa? A profecia foi dada a Acaz? Aí é o ponto. A profecia não foi dada diretamente a Acaz, mas à casa de Davi. E agora nós temos registrado em Mateus, capítulo 1, dos versículos de 18 a 25, o cumprimento dessa promessa. Porque é um filho de Davi quem está ouvindo que o Emanuel está chegando. A profecia se cumpre aqui. Acaz não viu a profecia se cumprir. Acaz viu outras profecias se cumprindo. Essa não. E isso foi juízo de Deus sobre a vida de Acaz, porque ele não confiou no Senhor. A profecia é dirigida à casa de Davi, e o cumprimento desta profecia está agora diante dos olhos do filho de Israel. Quem é do filho de Davi? Quem é o filho de Davi? José, que terá a responsabilidade agora de assumir legalmente a criança que é o próprio Deus encarnado, o Emanuel.
Irmãos, em Isaías, Acás, ele rejeita o Senhor, não confiando nas promessas de salvação. Acás preferiu seguir seu próprio coração, confiar no rei da Síria. Assim, o rei da Síria, aquele em quem ele confiou, ao invés de ajudá-lo, o colocou em grande aperto, como vimos no capítulo 28 do livro das Crônicas. Acás provocou a ira do Senhor quando não colocou a confiança no Senhor. Agora os leitores de Mateus são levados até esta profecia que se cumpre no nascimento do Salvador, e não só um cumprimento, mas aqui é um chamado à fé. Um chamado à fé naquele que é o único que pode salvá-los. Irmãos, a fidelidade de Deus nos convoca a confiarmos nele. E a pergunta para você essa noite: em quem você tem confiado? Deus é fiel às suas promessas. E é olhando para este Deus que é fiel e que demonstra sua fidelidade enviando o Salvador Jesus, que devemos continuar seguindo na nossa caminhada cristã, respondendo com fé, porque o justo viverá pela fé. Nós confiamos em governos, nós confiamos no dinheiro, nós confiamos em remédios, e eu não estou dizendo aqui que remédios não são necessários, entendam isso. Nós devemos tomar remédios, como os nossos irmãos aqui, que estão em tratamentos sérios, eles estão tomando remédios, devem ser tomados. Mas o fato é que colocamos nossa esperança nas coisas da terra. O remédio só funciona porque Deus faz funcionar o remédio. Confiamos em terapias, confiamos em ideologias, confiamos em teorias. Pasmem! Teorias que nos levam para longe do Senhor, teorias que nos levam para longe daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Freud dizia que o problema está no seu passado, tem que curar o passado. A Bíblia diz que o problema está em você, porque você é pecador. São muitos e diversos caminhos que, ao invés de nos aproximarem do Senhor, eles nos afastam. São muitas as teorias que tentam explicar os problemas do homem, mas na verdade acabam por rejeitar completamente o Salvador. Pois se o homem não tem pecado, não precisa do Salvador. Agora tem nome para tudo quanto é tipo de doença, como nós estávamos conversando hoje de manhã, né? Tudo quanto é tipo de doença da mentira. Mentira deixou de ser pecado, agora virou doença. Se é doença, a culpa não é da pessoa, porque eu estou doente. Só que se é doença, você trata com remédio. Se é pecado, você precisa do Salvador. Se é pecado, você precisa corrigir. A Bíblia diz que é pecado, não diz que é doença. É um problema de referência, porque você tirou ele de como referência da sua vida e colocou seu coração para ser referência. É um problema sério de referência, problema sério de identidade. E o ponto é, muitas vezes nós aceitamos e confiamos nessas teorias, e quando a gente faz isso, a gente rejeita o Salvador. Nada diferente do que Acás fez. Fé no Salvador é se entregar e depender somente dele. Fé no Salvador é colocar sua esperança em uma pessoa, não em programas do governo ou promessas de melhoria de emprego. Fé no Salvador é confiar e descansar, sabendo que o Senhor está na direção do barco, Ele está pilotando. Deus é fiel às suas promessas. E você tem sido fiel a Deus? Fé nos conduz diretamente à obediência. Lembra que a gente já falou aqui? Fé nos conduz à obediência. José, diferente de Acás, José crê. E sabemos que ele crê por aquilo que vemos na próxima cena da história, nos versículos de 24 a 25. E aqui nós vamos entrar agora na segunda realidade. A primeira realidade, os irmãos se lembram? Fidelidade de Deus. Agora, segunda realidade é obediência a Deus. A partir do versículo 24, despertando José do sono, o que José faz? Ele fica pensando, vou dar um tempinho aqui, vou ver se é isso mesmo, será que não foi só um pesadelo, vou seguir com o meu plano? Não, o que o texto diz? Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher.
Veja, sem demora. José obedeceu, simples assim. Por meio de um sonho, o anjo o instruiu. E Mateus nos mostra que, ao acordar, José não permaneceu indeciso, com dúvidas, ele simplesmente obedeceu. Qual tem sido nossa resposta diante da revelação de Deus, meus irmãos? Nossa resposta é de obediência imediata? Irmãos, quando eu estou falando aqui de revelação de Deus, eu estou me referindo à palavra de Deus. Palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. Tudo o que o Senhor tem para revelar ao seu povo está em sua palavra. A Escritura é plenamente suficiente para a nossa salvação e para nos direcionar a uma vida como o cântico que a gente cantou aqui, para a glória de Deus. Cântico da nossa irmã Priscila, para a glória de Deus. Tudo você tem na Bíblia. Então, quais são as razões para buscarmos outra fonte de sabedoria que não a Escritura? Por que a gente faz isso? Crianças, prestem atenção nisso, crianças. Prestem atenção nisso, Ezequiel. A Bíblia, ela é suficiente, ou seja, a Bíblia tem todas as respostas que precisamos para viver de uma forma que Deus seja glorificado. Então, até que ponto você está disposto a obedecer? Será que a gente tem demonstrado obediência imediata? Ou nós somos tardios em obedecer? Sabe, David, às vezes nós somos tão rápidos para caminhar para o pecado, mas quando se trata da obediência a Deus, obedecemos só quando convém? Ou obedecemos pela fé? Irmãos, não precisamos de anjos revelando a vontade de Deus, nós temos toda a vontade de Deus revelada diante de nós. O que nós precisamos, entenda isso, é conhecer a vontade revelada de Deus, conhecer e responder em obediência. Nossa igreja, ela tem diversas oportunidades para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos escola dominical como parte do nosso exercício de santificar o dia do Senhor. Nós temos grupos de discipulado que acontecem durante a semana. Nós temos quinta-feira de estudo. Você jamais poderá dizer que não teve oportunidade de conhecer. O que você precisa é sair do comodismo. Você precisa lutar contra as suas vontades e desejos e então buscar e se debruçar e meditar na lei do Senhor. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se senta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O que o homem bem-aventurado tem que o ímpio não tem? Você lembra? A lei do Senhor. Repara para você ver. O texto ali, você vai ter aquilo que a gente chama de quiasmo. E aí tem uma coisa que o homem bem-aventurado tem, mas que o ímpio não tem. É a lei do Senhor. Você tem a lei do Senhor pronta na sua mão para você meditar nela. E você não faz isso por causa do pecado. E você precisa lutar contra o pecado. Quanto tempo que você gasta com coisas superficiais? Instagram, Reels. Já aconteceu com você? Você fica ali, de repente você olha, vamos dormir cedo. Aí você começa a olhar ali, 1 hora já se passou e você está ali, só com o dedinho assim. Facebook. Quanto tempo você gasta no Facebook? Gastamos horas nessas coisas que não agregam. Mas quando se trata de meditação na palavra de Deus, aí eu estou muito cansado. Pastor, tão difícil a gente sentar para ler a palavra de Deus, né? Nossa, que dificuldade, pastor. É terrível isso, né? Mas o miserável não sai do Instagram, não sai do Facebook. A gente acorda cedo para tanta coisa, mas no domingo, nossa, parece que é mais difícil o domingo, pastor. O que acontece? Irmãos, culto não é opção, culto é obrigação. Culto é obrigação e os filhos de Deus, eles devem cultuar ao Senhor, e isso resulta em benefício e bênção para os próprios filhos de Deus. Já aconteceu com você? Você vem aqui
e canta. E quando você canta, você está louvando a Deus. Só que aí você sai daqui e fala assim: nossa, aquela música mexeu tanto comigo. Nossa, como foi gostoso. Se torna em bênção, crescimento para a nossa vida. Por isso que você precisa estar aqui. Você já viu uma mão andando sozinha, sem o corpo na rua? Já foi lá na pizzaria, uma mãozinha lá pedir uma pizza? Não existe isso. Porque membro tem que estar ligado no corpo. Só existe vida se está ligado no corpo. Porque quando está ligado no corpo, há crescimento. E se você não está preocupado com isso, é melhor você começar a se preocupar. Nós somos chamados a cultuar a Deus, não só aqui nos domingos, esse é o culto público que prestamos a Deus, mas você é chamado a cultuar a Deus com sua vida. Deus requer de você uma vida de culto ao Senhor, uma vida que glorifique o nome dEle. E no domingo a gente veste nossa roupa de domingo e vem para cá. Mateus termina nos informando no versículo 25. Contudo, José, não está aí no texto, mas José, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Isso aqui já destrói o argumento católico romano de que Maria permaneceu virgem, tá? Isso aqui acaba com esse argumento. José, ele tomou Maria como sua esposa, mas ele não teve relações íntimas com ela até que Jesus nascesse. Mateus, ele faz questão, vocês perceberam? Que ele faz questão de mostrar isso nessa narrativa, nessa curta narrativa, para que não haja dúvidas a respeito dessa concepção extraordinária de Jesus. José e Maria, meus irmãos, como vemos em outros registros, eles tiveram outros filhos, mas somente Cristo é a manifestação da providência de Deus para a salvação da igreja. Somente Cristo. Porque Ele é gerado. Ele vem do alto. E isso mostra que José e Maria não foram nada além de instrumentos. E deve ter sido maravilhoso. Imagina você, sua esposa, sendo escolhidos para educar, para criar, para conduzir os primeiros passos daquele que é o Deus do universo. Que privilégio ter o Salvador ali com você. Deixa eu contar uma coisa para você. Você não precisava estar na pele de José e Maria para ter o Salvador contigo. Porque quando ele subiu, ele disse: eu deixarei um Consolador. Outro, não um qualquer, outro Consolador, igual. Ele foi um Consolador, ele deixou outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então você tem ele pertinho de você. Inclusive Efésios diz que isso daqui não é templo. A gente gosta de chamar de templo, né? Mas isso daqui não é templo. Templo são os crentes, que são a habitação de Deus no Espírito. Está tão perto que Ele está em você. Todos aqueles que foram alcançados pela graça são instrumentos de Deus. Então, como que a gente tem respondido? Como você tem respondido? Obediência pela fé? Obediência a Deus? Ou será que você ainda tem obedecido os desejos do seu coração? Você tem confiado nas coisas do mundo? Concluindo, irmãos, fidelidade de Deus e obediência a Deus são duas realidades que vemos ao nos depararmos com o fato de que Jesus é a manifestação da providência de Deus para a salvação. Isso nos mostra que, por exemplo, o deísmo falhou, e falhou feio. Sabe por quê? Porque Deus se revela ao seu povo por meio de sua providência. Jesus Cristo, é dito dele que ele é a exata expressão de Deus. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Jesus é o nosso Salvador, o Salvador da igreja. E quando vai chegando essa época do ano, a gente começa a lembrar da vinda dele, né? A gente passa pela rua, inclusive ali na praça, né? Montaram um negocinho ali. E aí você olha. Irmãos, o Natal, ele deve mostrar para aqueles que são filhos de Deus que Deus se manifestou,
que a providência de Deus se manifestou, porque Deus é fiel, e essa providência que se manifesta, ela nos chama à obediência. Cristo Jesus nos chama à obediência.